Bom dia, graça e paz, queridos. Shalom, como vamos nessa manhã abençoada? Deus abençoe você e fortaleça a sua vida em nome de Jesus. Aos Romanos, no capítulo 8, versículo 13 e 14, diz assim: Pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Amados, entenda, essa palavra está ligada, com os versículos anteriores, que diz que há uma luta interior entre a carne e o Espírito, E a palavra também diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então nós vivemos, todo ser humano, ele tem dentro de si uma guerra interior entre carne e espírito. Claro que aqueles que já entregaram as suas vidas a Jesus, já nasceram de novo, porque a Bíblia diz também no livro de Efésios que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mortos no espírito. Mas quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, ele nos vivificou. Então ele nos ressuscita, ele traz vida ao nosso espírito. E uma vez que você está vivo, seu espírito foi ressuscitado, agora há uma luta interior, há uma guerra entre carne e espírito. E aquele que alimenta o espírito, ele fortalece o espírito. Aquele que alimenta a carne, ele fortalece a carne. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita a Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, amados, essa luta interior, ela é uma realidade do ser humano. Porque a nossa carne, ela deseja satisfazer prazeres, ela busca satisfação imediata, das vontades, dos prazeres, digamos assim, das vaidades, dos caprichos humanos, Mas aquilo que é espiritual, ele é elevado, Ele busca aquilo que agrada a Deus, não aquilo que agrada a carne. Então isso não chega a ser um paradoxo, mas é uma luta constante. É uma luta constante. Porque se a gente viver segundo a carne, nós vamos morrer. Por quê? Viver segundo a carne significa se afastar de Deus. Mas se você buscar se encher do Espírito, se viver pelo Espírito, você vai mortificar as obras da carne e vivereis. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que nós fomos chamados, isso aqui é o livro de Romanos, tá? Novo Testamento. Está dizendo que a graça de Deus não é para que a gente possa fazer o que quiser, da maneira que quiser, está liberado tudo, não. É justamente para você ter a liberdade de escolher, de decidir, como o apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que nem tudo convém? Porque nem tudo agrada a Deus. E o que me importa hoje é agradar a Deus, é fazer a vontade de Deus. Então é importante que você busque isso. Nessa manhã, nesse dia, mortifique as obras da carne. Mortifique as obras da carne. Mas busque ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, se você dá lugar ao Espírito Santo, se você busca comunhão pela palavra, conhecimento, se você busca entender, conhecer a Deus através da sua palavra, através da comunhão, através da igreja, de estarmos juntos, na verdade, conhecer a Deus através de seu Filho Jesus, que é a única revelação perfeita, completa. Então nós podemos assim
buscar as coisas que são de Deus. Então busque aquilo que é de Deus para a sua vida. Busque aquilo que agrada a Deus. Busque aquilo que alimenta o seu espírito. E a carne, você vai sujeitar a carne. Você vai dominar os desejos carnais. E sim, buscar se encher cada dia, cada manhã, se encher do conhecimento, se encher da graça de Deus, se encher da presença de Deus. Quando você vai à palavra, a palavra de Deus tem esse poder de nos transformar, de nos edificar de uma maneira absurda. A palavra de Deus, ela não só a letra, o conteúdo do que está escrito, o entendimento do que está escrito ali, mas também o poder que emana do conhecimento da palavra. Porque quando a palavra de Deus entra no nosso coração, ela nos transforma, ela nos impacta de tal maneira que nos convence, que nos transforma, que nos impulsiona. Por isso, uma das coisas que o inimigo quer fazer com as pessoas é impedi-las até mesmo de ouvir. Você vê que algumas pessoas, você fala de Deus, ela não quer nem ouvir. Ela não vai nem ouvir a pregação. Ela fica 2 horas sentada na frente de uma televisão para ver algo que não tem nada a ver. Que é ficção, que é loucura, mas sentar para ouvir a palavra, ela não consegue. Por quê? Porque o inimigo da nossa vida, ele quer impedir você de ouvir a palavra, porque ele sabe que se você receber a palavra gera fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra. Se você parar para ouvir a pregação, a fé vai brotar no teu coração e isso você será transformado pelo poder do Senhor, pelo poder de Deus na sua vida. Então, dá lugar à palavra de Deus, busque aquilo que é do Espírito e vivereis. Deus abençoe você nesse dia, que a graça do Senhor abençoe e enche o teu lar em nome de Jesus.